Atacante de 31 anos, Vitinho se tornou mais um jogador oferecido ao Corinthians. E ainda falando sobre atacante, já tem informação que garante que o atacante Carlos Vinícius tem viagem marcada para o Brasil para negociar com o Corinthians. E recuperado de lesão, zagueiro Gustavo Henrique agora quer recuperar os seus espaços na defesa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o zagueiro Gustavo Henrique. Ele que já teve que parar 2 vezes nessa temporada. Agora está novamente recuperado de lesão e quer recuperar os seus espaços na defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique chegou ao Corinthians no ano passado, vindo do futebol espanhol, teve dificuldades no início, na época com o Antônio Oliveira, mas com a chegada do Ramon ele foi ganhando espaços e acabou se tornando um nome importante, principalmente naquela reta final de Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ao lado do André Ramalho, ele fez parte da defesa do Corinthians, que conquistou aquelas 9 vitórias consecutivas no Brasileirão e tudo mais. Enfim, iniciou 2025 fora por uma lesão no adutor da coxa direita, voltou a jogar, jogou algumas partidas seguidas, mas aí teve um problema de hérnia e acabou até fazendo uma cirurgia no início do mês de maio. Antes do último jogo, tivemos a parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Até haviam expectativas que ele poderia jogar contra o Grêmio, não jogou, mas agora, com os 15 dias de descansos e com o Corinthians trabalhando no CT, somente trabalhos, nesses últimos dias, o Gustavo Henrique está 100% recuperado e quer recuperar o seu espaço na defesa do Corinthians, quer ser titular. Com o Gustavo Henrique, o Corinthians sofre menos, principalmente em jogadas aéreas. Ele é um jogador muito alto, acima de 1,90 m de altura, então está 100% recuperado e tomara que ele consiga ter uma boa sequência nesse segundo semestre. A minha opinião quanto ao Gustavo Henrique estar 100% recuperado é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de um jogador bastante alto. O Gustavo Henrique, quando ele joga, o Corinthians acaba sofrendo menos em jogadas aéreas, e sabemos que o Dorival Júnior tenta encontrar a dupla de defesa titular. O ano passado foi o Gustavo Henrique e o André Ramalho, como eu disse. Nesse ano, Gustavo Henrique ao lado do Félix Torres. Tivemos o sistema defensivo, pelo menos na maioria do Campeonato Paulista, com o Gustavo Henrique e o Félix Torres titulares. Inclusive no último jogo na Arena contra o Palmeiras, eles foram os titulares. E então, Gustavo Henrique retornando é uma peça importante. Ele terá que mostrar muito serviço agora nesse segundo semestre. Por quê? Porque estamos falando de um Gustavo Henrique que tem contrato até o final do ano. Inclusive até já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Mas absolutamente que ele quer ficar no Corinthians. Então vai ter que demonstrar serviço para o Dorival, para ter uma sequência a partir da próxima temporada. Eu gosto do Gustavo Henrique, tomara que ele não se machuque mais, tenha uma sequência e possa ser um nome importante nesse segundo semestre do Corinthians. E agora vamos falar sobre o atacante Carlos Vinícius, pois tem informação que garante que ele já tem viagem marcada para o Brasil para negociar com o Corinthians, acertar os detalhes finais. Vamos lá. Carlos Vinícius já está tendo há alguns dias seu nome ligado ao nosso timão. Atacante de 30 anos, jogou a última temporada no Fulham, tem 1,90 m de altura, está livre no mercado e, como eu disse, já há alguns dias, já há algumas semanas na verdade, o Carlos Vinícius está tendo seu nome ligado ao Corinthians. Primeiramente que ele foi oferecido, pediu um salário alto, aceitou reduzir, aí as conversas começaram a avançar, aceitou reduzir novamente. Hoje fala-se que ele aceita ganhar menos de R$1 milhão para jogar no Corinthians. Então avanços estão acontecendo. O jogador inclusive tem informações que abriu mão de luvas para poder se acertar. Então tudo indica
que o Carlos Vinícius tem tudo para se acertar com o Corinthians. E mais um fato aconteceu, indicando que realmente um acerto pode ocorrer. Pelo menos é o que diz o All Sports, que o Carlos Vinícius tem viagem marcada ao Brasil para a próxima semana para vir negociar com o Corinthians. Claro, com a presença do jogador e seus representantes, absolutamente que estamos encaminhando para um desfecho final. Lembrando que a janela de transferências vai abrir oficialmente a partir de amanhã, quinta-feira, então no caso, na próxima semana ele vindo, já se acertando, absolutamente que o jogador já poderia até ser anunciado. Há também quem diga que os representantes do Carlos Vinícius já querem encaminhar um acerto com o Corinthians antes mesmo dele chegar ao Brasil. Então vamos aguardar aí as próximas horas para vermos se novos capítulos em relação ao Carlos Vinícius acontecerá. A minha opinião quanto a essa informação de que o Carlos Vinícius tem viagem marcada para o Brasil é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de um jogador que tudo indica, tudo encaminha mesmo que deverá se acertar com o Timão. Estamos falando de um atleta que está livre no mercado, claro, passou as últimas temporadas no futebol europeu, mais precisamente a última temporada na Premier League, um dos campeonatos que mais bem se paga no mundo, então vai abrir mão de dinheiro, mas também estamos falando de um atleta que não vem bem já há algum tempo, vive um jejum de gols, e o Corinthians precisa de jogadores no perfil do Carlos Vinícius, livre no mercado. Na questão técnica, eu gosto do Carlos Vinícius, é um atacante alto, bom em jogadas aéreas, é forte fisicamente falando, é um centroavante clássico, finaliza bem, então acredito que com as condições que estão sendo ditas, salário abaixo de 1 milhão, não vai receber luvas, então acredito que no final das contas o Carlos Vinícius está se tornando um bom negócio para o Corinthians, as coisas estão realmente encaminhando, mas vamos aguardar tudo acontecer para ver se realmente ele vem para o Brasil. E claro, vindo para o Brasil também não significa que vai se acertar com o Corinthians. De repente pode ser que tem outras equipes também. Mas enfim, tudo indica que é com o Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians, inclusive até abrindo mão de luvas para se acertar com o Timão. Mas vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre outro atacante. Mais um atacante teve seu nome ligado ao Corinthians. Dessa vez, informações garantem que o Vitinho, ex-jogador do Internacional e também do Flamengo, foi oferecido ao Corinthians. A partir de amanhã, vai abrir a janela de transferências, a segunda janela de transferências do futebol brasileiro. E aí entraremos na época do mercado da bola. Eu sempre falo para vocês, essa época de mercado da bola, janela de transferências, é uma época que mexe demais com nós torcedores. Porque nós ficamos na expectativa. Quem será que vai chegar no Corinthians? Quem que o Corinthians vai contratar? Será que teremos uma grande contratação, uma contratação bombástica? Claro que nós torcedores ficamos nessa expectativa, mas também nós sabemos da realidade do Corinthians. O Corinthians está sem dinheiro, o Corinthians tem dificuldades para contratar, o Corinthians precisa de jogadores que estão livres no mercado. Como, por exemplo, o Carlos Vinícius, atleta que está livre, como eu acabei de falar para vocês, parece que tem viagem marcada para o Brasil para poder se acertar. E com a abertura da janela de transferências, mais nomes vão surgir. Alguns nomes já surgiram conforme estamos acompanhando, mas com a abertura da janela, claro que muitos nomes de jogadores serão ligados ao Corinthians. E mais um surgiu nas últimas horas. Dessa vez, trata-se do Vitinho, jogador atualmente de 31 anos no futebol brasileiro. Fez o início da carreira no Botafogo, se não estiver enganado, jogou no Internacional de Porto Alegre, jogou no Flamengo, esteve na última temporada no futebol da Arábia Saudita, rescindiu o contrato e também está livre no mercado. Pelas informações do UOL, o Vitinho foi oferecido ao Corinthians e causou empolgação dentro do timão. É isso mesmo, informações dizendo que o Vitinho empolgou, mas claro, ainda pelas informações, ele só foi oferecido, o Corinthians ainda não abriu negociações, mas
como eu disse, informações dizem que empolgou, então o Corinthians estuda abrir negociações com o atleta. Então é mais um que teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos e acompanharmos o que vai acontecer. A minha opinião quanto ao Vitinho é a seguinte: primeiramente, estamos falando de um jogador que está há alguns anos no futebol da Arábia Saudita, já passou pelo futebol europeu. Estamos falando de um jogador que atua aberto pelo lado esquerdo do campo, também pode jogar como um segundo atacante e até como um meio-campista construindo jogadas. Então é um jogador versátil. Eu vou falar para vocês, o Vitinho é mais um jogador que eu gosto do estilo dele. Ele é driblador, parte para cima do adversário, não tem medo de marcação, é um jogador que provoca o adversário às vezes, e é aí que de repente entra um agravante em relação ao Vitinho. Eu já vi diversas vezes o Vitinho perdendo, digamos assim, a razão, arrumando confusão em campo e sendo expulso em algumas situações. Claro, hoje é um jogador que está com 31 anos, acabou amadurecendo, vai ganhando experiências. Em um contexto geral, eu gosto do Vitinho, acho que valeria a pena. Claro que não chegasse também com altas cifras em questão salarial, também envolvendo a questão de luvas. A informação do UOL diz que ele empolgou dentro do Corinthians, causou empolgação dentro do Corinthians ali, podemos dizer que de repente pode ser o Fabinho Soldado, comissão técnica, treinador Dorival Júnior, enfim, quando empolga já é meio caminho andado, mas claro, tem que resolver as questões, principalmente financeiras. Ainda como disse na matéria, o Corinthians ainda não abriu negociações, mas vamos aguardar. A partir de amanhã, como eu disse, o mercado vai abrir e aí, claro que as coisas irão aquecer de uma vez por todas. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, vocês acreditam que o Gustavo Henrique conseguirá ter uma boa sequência e será titular no Corinthians do Dorival Júnior? E quanto ao Carlos Vinícius, será que realmente vem para o Brasil para se acertar com o Timão? E sobre o atacante Vitinho, o que vocês acham? Gostam do nome? Acham que seriam mais pelo menos uma possibilidade de boa contratação para o Corinthians? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!